Hebreus capítulo 5, de 1 a 10. Tudo bem, vamos lá. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E é por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamados por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é importante, essa é a argumentação que ele está usando aos irmãos judeus, que Jesus ocupou o ofício de sumo sacerdote no lugar dos levitas, e que Jesus é superior aos levitas, os do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, a humanidade sempre precisou de um mediador. Ninguém ia diretamente a Deus depois da queda. É preciso que haja um representante. Alguém que ficasse na brecha entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Esse era o papel do sumo sacerdote. No entanto, o autor de Hebreus nos leva a olhar para além dos sacerdotes imperfeitos do passado e nos apresenta o mediador definitivo, Jesus Cristo. A passagem de Hebreus 5 nos mostra que Jesus não apenas preenche todos os requisitos do sacerdócio, mas os eleva ao nível perfeito e eterno. O autor começa explicando como funcionava o sacerdócio terreno, a ordem de Arão. Todo sumo sacerdote precisava ter 3 características fundamentais. Ele devia ser tomado dentre os homens. Um anjo não poderia representar a humanidade. O sacerdote precisava ser um de nós para agir a favor dos homens diante de Deus. Ele precisava ser capaz de compadecer dos ignorantes e dos que erram. Por quê? Porque ele mesmo era cheio de fraquezas. A prova disso é que ele precisava oferecer sacrifícios pelos próprios pecados antes de oferecer pelo povo. Ninguém acorda um dia e decide: serei um sumo sacerdote. Não. Era uma honra concedida exclusivamente por um chamado divino. Era Deus que colocava nesse cargo, nessa função. No sistema antigo, o sistema antigo era falho, porque os sacerdotes morriam e pecavam. Eles entendiam a dor humana, mas não podiam curar a raiz do problema. O sacerdócio humano era um espelho embaçado do que estava por vir. Em Jesus, temos o sumo sacerdote perfeito. Ele foi chamado pelo Pai, experimentou a profundidade do sofrimento humano
para poder nos consolar, mas por não ter pecado, pode ser o sacrifício definitivo. Ele deu um sacrifício eterno, eficaz. Por isso, vamos tratar na sequência de Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote, na parte 2. Em primeiro lugar, Jesus foi designado pelo Pai como sumo sacerdote. Vamos lá? Ninguém, pois... Não está não, né? Acho que eu dei errado, não foi, Ana? Versículo 4. Eu vou consertar aqui, pera um minutinho. Senão vocês não vão acompanhar direito. É que eu dei o sermão completo. Eu vou botar aqui. Fique tranquilo. Já vai. Tá passando agora? Esse aí, ponto. É aqui, né? Primeiro ponto. Deixa eu abrir aqui o... Jesus, desde já eu vou seguindo por aqui, aqui a letra ficou menor, mas eu sigo. Jesus foi designado pelo Pai como sumo sacerdote. Vamos ler? Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O sacerdócio de Cristo não é fruto da alta exaltação, mas de uma designação direta e soberana de Deus. Conforme o autor de Hebreus argumenta, a honra do sumo sacerdote não pode ser usurpada por vontade humana. Ela exige um chamado divino, o exemplo de Arão. Jesus Cristo não se glorificou para alcançar esta posição. Lembrando que quando ele estava na terra, ele não podia nem ser considerado sacerdote, porque ele não fazia parte da família de Arão. Ele era da tribo de Judá. Pelo contrário, foi o próprio Deus quem o instituiu, atrelando esse sacerdócio eterno à sua filiação divina ao afirmar: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Uma lição apropriada para nós é que não precisamos buscar os holofotes, ou forças, ou portas, ou forçar portas. Quando Deus nos chama para algo, Ele mesmo nos capacita e nos honra no tempo certo. Amém. Se Deus nos chamou para um determinado fim, agindo Deus, quem impedirá? Jonas quis impedir o chamado de Deus para ele, mas não é assim que funciona. Se Deus designou alguém, alguém vai cumprir a missão. Para assumir plenamente o papel de sumo sacerdote, o Filho eterno fez algo extraordinário. Ele se fez homem. Apenas assumindo a nossa natureza humana, ele poderia sentir na própria pele a realidade do que nós vivemos. Sim, se ele fosse só Deus, ele não saberia o que se passa na nossa experiência diária. Ele tinha conhecimento, mas não conhecimento experimental. Ele experimentou as mesmas tentações, as pressões deste mundo caído e os ataques do inimigo que nós enfrentamos todos os dias. Lembre, ele só não tinha desejo de pecar, mas ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele foi tentado pelo diabo, ele sofreu quando aqui esteve no ministério terreno. Hebreus 2:17, o que é que diz? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então esse texto nos explica
que era essencial que ele se tornasse semelhante a nós em tudo. Com isso, ele se revelou como um sumo sacerdote fiel e cheio de misericórdia, alguém que nos entende perfeitamente e que assumiu o nosso lugar para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. Jesus não conhece a nossa dor apenas em teoria, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele a conhece na prática, porque viveu como nós. Ele se tornou um de nós. A Escritura exige de nós o reconhecimento absoluto da superioridade de Jesus como único mediador entre Deus e os homens. É um equívoco procurarmos intercessão em fontes secundárias ou mediadores terrenos, quando o céu já nos providenciou o mediador, que é Jesus. Volto a frisar, não é o pastor, não são os presbíteros e diáconos, atuais líderes escolhidos pelo Espírito Santo. Somente Jesus tem esse papel, esse ministério. A exortação de Hebreus 3:1 é fundada e enfatizada. Veja aí o que diz, pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai a Jesus como co-herdeiros dessa vocação celestial. Nosso dever racional e espiritual é fixar nossa mente de forma atenta, considerar o que é que significa apenas naquele que consumou nossa redenção e que agora exerce com perfeição o ofício do sumo sacerdote em nosso favor. Considere isso. Ele foi qualificado, ele já fez a obra. Muitas vezes nós nos sentimos incompreendidos. Nem mesmo aqueles que mais nos amam conseguem enxergar a profundidade das nossas angústias e dos nossos dilemas internos. No entanto, há um consolo maravilhoso para nós. O Senhor Jesus nos sonda e conhece. Ele não olha para nossas limitações com um olhar de condenação, mas com uma profunda empatia. Veja o que diz Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A palavra de Deus em Hebreus 4 é um bálsamo para o nosso coração. Ela nos lembra de que temos um sumo sacerdote que se compadece, que sente a nossa dor. Lembre que Jesus viu o leproso, e o leproso, se quiseres, pode purificar-me. E diz que Jesus, compadecido, ele pisou nessa terra, sentiu o peso das tentações, experimentou as nossas lutas e venceu tudo sem pecar. Em Jesus encontramos alguém que não apenas perdoa os nossos pecados, mas que chora as nossas dores. Quando ele viu Maria chorar, disse que o quê? Jesus chorou. A dor delas, ele sentindo. Claro que ele tinha poder de ressuscitar, mas foi sensível à dor, né? Que paz imensa traz ao nosso coração saber que Jesus é completamente suficiente. Em todo o universo, seja no céu ou na terra, ninguém mais recebeu a honra e o poder de ser mediador entre nós e Deus. Não precisamos de nenhuma voz para pleitear a nossa causa, porque o próprio Filho de Deus assumiu esse lugar. Nada de 300, irmãos, 400, 500, 600, seja lá que título dê, nós não precisamos disso, porque nós já temos o maior mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Quando o véu se rasgou, Jesus se tornou o nosso caminho vivo.
Descansemos nessa promessa maravilhosa. Não precisamos de mais ninguém para chegar ao coração do Pai, pois Cristo já garantiu a nossa aproximação. É por isso que nós não aceitamos Maria ou qualquer outros apóstolos ou santos, porque Jesus é completo, é perfeito. Sozinhos, nós não teríamos como apresentar nada que fosse digno de santidade a Deus. Mas a graça maravilhosa de Jesus muda tudo. Quando estamos unidos a Ele, pelo batismo, com ramos ligados à videira, tudo que entregamos ao Pai é recebido com amor. Nossas orações, por mais simples que pareçam, nosso louvor, nossas boas obras ganham um novo perfume. O Pai já não olha para as nossas falhas e imperfeições. Ele enxerga a justiça do seu Filho em nós, acolhendo a nossa oferta com alegria e favor. Por que o Pai está aqui? Por causa de Jesus. Só por causa de Jesus ele está em nosso meio. A dura realidade que precisamos encarar é que todos nós, por causa do pecado, merecíamos a condenação. Mas a Bíblia nos traz a melhor notícia de todas: existe uma saída. No entanto, essa esperança de escapar do juízo não se encontra na bondade, na frequência da igreja ou nas nossas próprias forças. A única esperança de salvação e de vida eterna está em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Só quem se une a Ele pelo arrependimento e fé, rendendo a vida ao seu senhorio, tem a garantia do perdão e a certeza de que está totalmente livre da condenação. Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo lugar, vamos ler? Jesus foi designado pelo Pai a se oferecer como oferta pelo pecado. Vamos ler o versículo aí, por favor. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então a carta aos Hebreus estabelece um contraste profundo entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Conforme os versículos, o sacerdote terreno, sendo tomado dentre os homens, era obrigado a oferecer sacrifícios expiatórios, tanto pelo povo quanto por si mesmo. Visto que estava limitado pelas suas próprias transgressões. Cristo, porém, foi designado pelo Pai de uma maneira sem igual. Ele não ofereceu o sangue de animais, mas ofereceu a si mesmo como um sacrifício imaculado. O versículo 7 destaca a intensidade da sua obra redentora nos dias da sua carne. Ele apresentou orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Lembre no Getsêmani, lembre ali na cruz, ele faz várias orações. Essa angústia extrema, unida à sua piedade e obediência inquestionável, evidencia que a sua oferta pelo pecado cumpriu todas as justas exigências da lei, qualificando-o como o nosso expiador perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As Escrituras são enfáticas ao declarar a natureza voluntária
e substitutiva do sacrifício de Cristo. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele não foi vítima das circunstâncias, mas o cordeiro que se entregou deliberadamente para satisfazer a justiça divina e quitar a nossa dívida. É glorioso o que diz aí Gálatas, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desargar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo, no texto, aponta com clareza o duplo propósito dessa obra redentora: a expiação dos nossos pecados e a nossa libertação moral e espiritual. Porque não é só perdoar, é libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao afirmar que Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso, significa arrancar pela raiz. Jesus não morreu para fazer uma polda superficial nos nossos maus hábitos. Ele morreu para nos arrancar pela raiz do sistema do mundo e nos plantar no reino de Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. O texto nos ensina que o sacrifício de Jesus nos justifica legalmente perante o Pai, por isso nós não temos pecado aos olhos do Pai, e simultaneamente rompe as nossas amarras com sistemas filosóficos e comportamentos mundanos. A morte de Cristo no Calvário foi, em sua essência, substitutiva e vicária. É só se lembrar de quem deveria morrer naquele dia. Um homem chamado Barrabás. Mas aí o Pilatos botou para escolher. Quem vocês escolhem para que eu possa livrar? Barrabás ou Jesus? E eles pediram para que Jesus fosse crucificado. Ele morreu no lugar do assassino. Ele atuou como nosso representante e fiador, recebendo em seu próprio corpo a justa ira e o castigo exigidos pelas nossas transgressões. Isaías 53, lembram? Ao morrer, Jesus satisfez integralmente a penalidade da lei. Porque o que a lei diz acerca do pecado? O salário do pecado é a morte. Então ele morreu, penalidade. Com o resultado desta obra consumada, a nossa dívida para com a justiça de Deus foi cancelada. E fomos reconciliados com o Criador para vivermos livremente para a sua glória e seu louvor. O profeta Isaías, no capítulo 53, declara essa realidade séculos antes. Eu não sei se não botei, mas diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cristo foi transpassado e moído no lugar do pecador, operando a expiação perfeita e definitiva que nos imputa a verdadeira paz. Irmãos, muitas pessoas vivem a vida cristã tentando pagar a Deus pelo que ele fez. Mas não precisamos agir assim. Nossa dívida não foi parcelada, ela foi quitada. Não tem mais dívida. Nós não obedecemos a Deus para pagar uma dívida, mas por gratidão. Por que nós estamos aqui? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Não é forçado, não pode ser forçado. É algo prazeroso. O Calvário não foi um acidente na história, mas a execução exata do decreto soberano do Pai. A morte vicária de Cristo foi planejada antes da fundação do mundo, autorizada e recebida em satisfação por Deus. Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo. Essa aprovação divina não reside no sofrimento em si, mas na propiciação perfeita que salvou uma multidão inumerável, agora adotada como filhos de Deus. Por que ele teve prazer na morte do filho?
porque ele sabia que nós estávamos sendo salvos. Nós vamos poder entrar no novo céu e numa nova terra. Como recompensa por sua submissão, Jesus foi exaltado. Ele recebeu o nome que é acima de todo nome. A qual o nome de Jesus? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Terceiro, irmãos, Jesus foi designado pelo Pai para ter compaixão pelos pecadores. Leiam. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. O ofício de Jesus carrega uma designação divina específica. A compaixão redentora pelos pecadores. Lembra que trouxeram a mulher apanhada em adultério? Jesus desafiou o auditório, todos ficaram. Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E aí ele disse uma palavra linda, né? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Hebreus 5 descreve o sacerdócio levítico que, por estar rodeados de fraqueza, era capaz de lidar brandamente com os ignorantes e transgressores, precisando até mesmo oferecer sacrifício por si próprio. Aqui reside a glória do Evangelho. Jesus Cristo não possuía pecado próprio para expiar. É interessante que alguns líderes parecem que são impecáveis, né? Quando alguém comete pecado, eles esmagam a pessoa, a cana quebrada, esquecendo que eles próprios são cheios de defeitos. Jesus podia esmagar, mas não esmagou. Contudo, em sua encarnação, ele assumiu as nossas limitações humanas. Ele não nos trata com severidade, impaciência, nem com indiferença, mas com uma moderação compassiva. Ele foi designado pelo Pai para ser o mediador que entende profundamente as nossas tropeços e nos trata com graça, atraindo o pecador ao arrependimento. Lembra quando ele conversa com Pedro? Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele podia estar logo xingando Pedro, né? Mas ele disse: eu orei para o Pai, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, ajude seus irmãos. Que coisa linda, irmãos. Os registros evangélicos nos fornecem provas inegáveis da compaixão sacerdotal de Cristo, evidenciada de forma sublime no episódio de Lucas 23. Ali Jesus desvenda uma batalha espiritual intensa. Satanás havia exigido peneirar Pedro com trigo. O grão era sacudido intensamente para separar a casca. O diabo queria sacudir Pedro para destruí-lo, mas através da intercessão de Jesus, essa mesma provação serviu para purificar Pedro do seu orgulho e autoconfiança. Pedro só não abandonou o caminho, gente, porque Jesus orou por ele. Lembre, Judas traiu Jesus, mas Jesus não orou por ele. Jesus orou pelos seus. E por causa de essa oração, Pedro não se desviou. Diante da eminente falha moral de Pedro, Cristo, em sua onisciência, já havia diagnosticado: o Senhor não o deserda. Pelo contrário, ele exerce uma intercessão preventiva e eficaz. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A compaixão de Jesus não ignora o pecado de Pedro, mas aplica uma graça sustentadora superior à força do inimigo. O sumo sacerdote garante que a queda não seria a apostasia final, ordenando ainda que após o arrependimento, Pedro usasse a sua experiência de restauração para fortalecer seus irmãos. É lindo, porque quando ele ressuscita, o primeiro recado que ele manda é para quem? Para Pedro. Diz a meus irmãos e a Pedro que estou indo adiante de vós para a Galiléia. Ali me vereis.
Poxa, é muito consolador para o homem que se sentiu como estava por ter traído a Jesus, por ter negado a Jesus. O relato de 2 Samuel 12 nos apresenta uma das mais profundas ilustrações sobre a doutrina do arrependimento. Davi, o monarca teocrático, violou os mandamentos divinos através do adultério e do homicídio premeditado. A Bíblia lá fala, no Velho Testamento, que o pecado consciente não era perdoado, mas sim um pecado que a pessoa não tinha consciência. Sobre as exigências da lei mosaica, não havia sacrifício para tais transgressões. A sentença era a morte. O próprio Davi, quando pronunciou que o homem que roubou a ovelhinha deveria morrer, aí o profeta disse: o homem é você. Você que tem de morrer. Contudo, ao ser confrontado pela palavra profética, Davi emite a confissão mais genuína e destituída de autojustificação. Salmo 51, pequei contra o Senhor. A resposta divina é um vislumbre extraordinário da obra de Cristo. A absolvição é imediata. Não morrerás. Foi na hora. O texto nos ensina que, embora as consequências temporais e disciplinares do pecado permaneçam para forjar o caráter, a condenação eterna é imediatamente cancelada quando há verdadeiro arrependimento. A gente não compreende às vezes, né? Uma pessoa que mantém uma falha, que essa falha deu consequências terrenas, mas no dia que aquela pessoa pediu perdão, Deus a perdoou, ainda que haja as consequências externas do pecado. É a coisa maravilhosa do Senhor, né? A Bíblia nos ensina que o sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir qualquer pecado. Mas Jesus mesmo fez um alerta mais sério sobre uma exceção: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Precisamos entender o que é isso. Não é um palavrão que escapou, ou um mau pensamento que cruzou a sua mente, ou um erro cometido por fraqueza. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição consciente, contínua e obstinada da obra de Deus. Isto é, uma pessoa que comete esse pecado não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Não vai reconhecer. Por isso ela nunca poderá ser perdoada. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Ele não vai fazer isso. Não aceita a verdade de Deus. E quando a pessoa endurece tanto o coração que começa a chamar a obra do Espírito Santo de demoníaca, como os fariseus, como o Espírito é quem nos convence do pecado, quem o rejeita totalmente, destrói a única fonte que o levaria ao arrependimento. A intercessão de Cristo não cobre esse pecado simplesmente porque a pessoa fechou a porta definitiva para a graça de Deus. É o pecado imperdoável. Não se arrepende, não confessa e não quer mudar, ela mesma está fechando a porta da salvação. Cristo não pode perdoar alguém que não quer se arrepender. Jesus é o nosso advogado, mas ele só defende aqueles que reconhecem sua culpa e pedem o seu perdão. A cruz de Cristo nos salva do pecado, mas nunca nos salvará se quisermos continuar abraçados a Ele. O arrependimento é a chave do perdão de Jesus, que é infinito, e a sua graça não tem limites. Mas existe uma coisa que impede essa graça de agir nas nossas vidas: a falta de arrependimento. A intercessão de Cristo não cobre o pecado que nós nos recusamos a abandonar, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Se uma pessoa vive no erro, sabe que está errada, mas não pode destrancar a porta da misericórdia divina.
A Escritura, irmãos, é clara ao afirmar que a fé é o único instrumento pelo qual recebemos a justificação. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Portanto, a ausência de fé ou a incredulidade obstinada exclui o indivíduo da eficácia do sacrifício e da intercessão contínua de Jesus. Então, eu só posso ser beneficiado se eu creio. A expiação foi consumada na cruz, mas ela só é apropriada no coração do homem mediante a fé. Rejeitar ou duvidar da obra finalizada no Calvário significa permanecer voluntariamente debaixo da condenação e da ira. Cristo exerce o seu ofício de advogado e mediador exclusivamente em favor daqueles que pela fé se abrigam na nova aliança. Fugir da ira, diz João Batista. Quarto lugar, irmãos. Leiam aí. Jesus, designado pelo Pai para ser o Salvador daqueles que lhe obedecem. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção que isso é importante. Esse quarto ponto que o texto nos ensina é que Jesus foi designado pelo Pai para ser salvador de todos que lhe obedecem. Ele não é salvador de todos, só é salvador dos que lhe obedecem. A Bíblia nos mostra algo impressionante. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus passou pela escola do sofrimento para aprender a obediência. Ele não teve caminhos fáceis. Ele orou, chorou e se rendeu totalmente à vontade do Pai na hora da angústia. E foi exatamente por ter suportado tudo isso até o fim, sendo aperfeiçoado nessa jornada, é que ele conquistou a salvação eterna para nós. Mas o texto traz uma condição clara. Ele é autor da salvação para todos que lhe obedecem. A verdadeira fé em Jesus não é apenas acreditar que ele existe, mas é se submeter a nossa vida à direção dele. Porque algumas pessoas só querem Jesus como Salvador, mas não quer ele como Senhor. Então, esse é o cuidado. Precisamos ter clareza sobre algo fundamental. A nossa obediência a Cristo não é o que nos salva, mas é a maior prova de que fomos salvos. Então, obedecer não é salvação, porque ninguém é salvo pelas obras, mas é salvo pela graça. Mas como é que eu sei que fui salvo pela graça? Através da obediência, das obras da obediência. Se realmente nascemos de novo, a direção da nossa vida muda. Haverá um desejo genuíno de fazer a vontade de Deus. Mas prestemos atenção, enquanto estivermos neste corpo e nesta terra, essa obediência nunca será perfeita. Infelizmente, um bom pregador, John Wesley, acreditava que era possível nessa vida ser perfeito. Mas não é possível. Mas também isso não justifica a gente viver na transgressão. Nós vamos tropeçar, vamos falhar e precisaremos da graça todos os dias. A grande diferença do verdadeiro cristão não é que ele nunca cai, mas que ele não faz mais do pecado seu estilo de vida. Uma obediência sincera e constante, mesmo que imperfeita, é a marca registrada de quem pertence a Jesus. A teologia, a doutrina bíblica, não separa a fé da obediência. Pelo contrário, elas estão intrinsecamente ligadas. Lembre que Tiago fala a fé sem
obras que é morta. E o apóstolo Paulo, no início e no fim da carta aos Romanos, usa a expressão obediência por fé. O arrependimento e a fé nas verdades centrais do Evangelho não são meros assentimentos intelectuais a uma doutrina, mas são atos de submissão da vontade humana à soberania de Deus. Lembre, nem todos que dizem entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Visto que Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam, a incredulidade é um ato de rebelião cósmica. Portanto, crer na obra redentora de Cristo é, em sua essência, a forma mais elementar e vital de obedecer ao nosso Salvador. Como é que eu sei? Porque eu creio em Cristo. Como provamos que realmente obedecemos a Jesus? Não é apenas falar, cantar ou vir à igreja, mas viver como ele ensinou. Observar a prática e o estilo de vida de Cristo. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Servir como ele serviu. É a prova concreta da nossa obediência. E Pedro dá ênfase. Procurar na sua vida sinais de que você faz parte dos eleitos, do grupo dos eleitos. Não adianta dizermos que Jesus é o Senhor se as nossas atitudes diárias refletem os valores do mundo e não a do reino. A maior evidência de que somos de fato seus discípulos não está no que dizemos crer, a profissão de fé, mas na forma como tratamos as pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também como lidamos com o dinheiro, com a nossa família e com o nosso caráter de segunda a sábado. Como é que eu vivo no dia a dia? Meus irmãos, nós vamos encerrar dizendo que nós temos um sumo sacerdote. Amém. Se nós estamos fracos, não precisamos esconder. Precisamos abrir o coração. Vá no divã de Deus, diga, Senhor, a minha fraqueza é essa, é essa, é essa, é essa. Tenha misericórdia de mim, transforme. Ele vai fazer isso. Porque um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Não precisamos, irmãos, desses profetas, desses milagreiros, correr atrás de igrejas e igrejas pedindo orações, porque alguém que tem uma suposta unção vai curar. Não precisa disso, não. Nós já temos quem é o mais poderoso dos poderosos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Busque a Deus em verdade, em espírito e verdade. Até no seu quarto, feche a porta, ore em secreto, e seu Pai que vem em secreto te ouvirá, te atenderá. Claro, a gente pode pedir aos irmãos, a liderança para orar, mas não se preocupe, se eles falharem na oração, Jesus nunca falha, ele sempre está intercedendo por nós. Então, todas as coisas cooperam para o bem, né? Vai cooperar para o bem de Fernanda, vai cooperar para o bem de Otton, vai cooperar para o bem de presbítero Jonilson. Nada está fugindo ao controle do Senhor. Ele está em todo momento na vida deles, na vida de Raimunda Justa, que machucou o joelho. Tudo coopera para o bem, ele sabe todas as coisas. Então, nós precisamos descansar nisso, descansar como o pastor Cândido gosta de falar, da providência divina. Nós estamos debaixo da providência divina. Que Deus nos abençoe.